Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos seguir nosso conteúdo. Iniciando a nossa aula de hoje, nós paramos na última aula abordando o artigo 180, que traz a questão da receptação. E vamos entrar hoje, efetivamente, vamos para o artigo 184. Lembrando que eu falei para vocês na aula anterior, alguns artigos nós vamos pular em função deles não terem hoje, não estarem configurados dentro do nosso plano de disciplina, por serem artigos que praticamente não são cobrados, tá? Não são efetivamente funcionais hoje. Bom, o artigo 184, ele está incluso dentro do capítulo efetivo que trata das questões dos crimes contra a propriedade imaterial, tá? Então nós estamos falando dos crimes que envolvem a questão da propriedade imaterial. Vejam bem, é importante a observação dessa parte quando se fala em questão imaterial. Tá? Vocês vão entender logo na sequência por quê. Tá? Então vamos primeiro para a interpretação e análise do artigo em si. O artigo 184 tem a sua redação, tá? Baseada na ação de violar. O que diz o artigo? Violação do direito autoral. Violar direitos de autores e os que lhes são conexos. Tá? Ou seja, violar direito dos autores e os que são conexos. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Tá? Então, violar o direito autoral, tá, dos autores ou os que são conexos, ou os que têm direito sobre determinadas situações, obras, etc. Então, o que nós temos que comentar sobre esse artigo 184? Tá? Primeiro, que nesse crime em si, a ação nuclear está em violar, transgredir, ofender o direito autoral. Tá? É isso que é o principal ponto nuclear desse crime. Tá? Também, linkado a isso, nós temos o popular crime de plágio. Tá? Aquele crime de plágio é que todos vocês devem ter escutado. O cara que plagiou uma música, que plagiou um documento, um livro, né? Algo que seja autoral ou registrado como autoral de alguém. Tá? Então, o crime de plágio, na verdade, ele é a utilização indevida, tá, de uma imagem, de uma obra, ou o fato de reproduzir de maneira não autorizada livros, algo do gênero, tá? Música, etc, etc e etc. Tá? Bom, ainda na questão da violação do direito autoral 184, vamos falar também aqui de quais são as possibilidades de sujeito ativo e sujeito passivo, num caso como esse. Tá? O sujeito ativo pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode ser autor do crime de violação do direito autoral. Tá? Eu posso pegar e fazer cópia de vários livros e vender, como se fosse original. Tá? E etc, etc, etc. O passivo, o sujeito passivo vão ser os autores da obra, ou sucessores. Tá? O artista tal faleceu, mas o filho dele recebe direitos autorais pelas obras que ele criou. Tá? Então, esses vão ser os sujeitos passivos dos crimes configurados no artigo 184, violação do direito autoral. Tá? Bom, o parágrafo 1º desse mesmo artigo 184 nos traz uma referência importante, tá, que diz o seguinte, a sua redação. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial com o intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente, a pena será de 2 a 4 anos. Ou seja, se a violação, no caso específico, consistir na reprodução total ou em parte, tá? Parte, eu estou reproduzindo parte de uma música numa outra uma parte eu inventei, a outra eu peguei, tá? Com o intuito de obter o lucro, tá? Direto ou indireto, tanto faz, tá? Por meio de qualquer modus operandi, a pena vai ser aplicada de 2 a 4 anos na configuração deste crime. Este é o parágrafo 2º do artigo 184. Tá? O parágrafo 3º nos traz a questão da violação
se ela consistir no oferecimento ao público, tá? Mediante cabo de fibra ótica. A questão da utilização de tu usar questões autorais através de mídias, de informações, etc. Tá? O parágrafo 4º, que eu trago como referência aqui, diz o seguinte: não se aplica quando, no caso, a exclusão do crime. Tá? O parágrafo 4º do 184 traz a questão da exclusão do crime. Tá? Então, o que ele traz? Não se aplica a exclusão do não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito do autor. Tá? Então, a violação do direito autoral, o crime, não vai se aplicar quando não se tratar, quando existir uma exceção à limitação do direito do autor. Tá? Por exemplo, quando eu vou tirar só uma cópia de uma folha de um livro para mim pesquisar, eu não estou violando o direito autoral. Tá? Um exemplo clássico: um estudante tira cópia de um livro para estudar para uma prova. Eu não estou tirando cópia do livro para vender, para repassar, para nada. Estou tirando um pedaço do livro ou a cópia do livro para mim estudar. Porque ou eu não tenho para comprar o livro, ou eu não quero gastar com o livro, faço a cópia. Mas para consumo interno, como diz, não para repassar, para vender, para nenhum tipo de fins lucrativos. Esse é o detalhe importante. Tá bom? O artigo 185 foi revogado, portanto, não considerem. Artigo 186 não leva em consideração. O 187 ao 196 também foram revogados. Tá? Portanto, nós vamos pular para o artigo 197. Tá? Na verdade, nós vamos abordar agora o conteúdo dos crimes contra a organização do trabalho. Esse tema encontra-se nos artigos 197 a 207 do Código Penal. Tá? Falando diretamente do primeiro artigo desse tema, que é o artigo 197, ele aborda a questão do atentado contra a liberdade de trabalho. Tá? O crime de atentado contra a liberdade de trabalho. E a primeira configuração de interpretação em cima disso se vê no artigo 197, que tem a seguinte redação: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. E aí nós temos o inciso primeiro, o inciso segundo, tá? Que trazem as opções desse caso. O inciso primeiro do 197 diz o seguinte: vou ler a chamada do artigo novamente. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Inciso primeiro: a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Ou seja, o crime consiste em constranger alguém, tá, mediante violência ou grave ameaça, a exercer ou não exercer alguma função, tá, trabalhar ou não deixar de trabalhar em determinada função, ou trabalhar em determinados dias, ou não trabalhar em determinados dias. Essa situação configura o crime, tá, baseado como atentado contra a liberdade do trabalho. Artigo 197, inciso 1º. A pena nesse caso, inciso 1º, é de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Ou seja, a pena de detenção de 1 mês a 1 ano, mais a multa, e em caso efetivo, dependendo do grau da violência, ou seja, vai também ter a pena correspondente à violência. Por que eu digo correspondente dependendo do grau da violência? Se for uma lesão corporal leve, a pena é uma. Se for uma lesão corporal grave, a pena é outra. Se for uma lesão corporal gravíssima, a pena é outra. E assim sucessivamente. Portanto, a pena vai ser de detenção de 1 mês a 1 ano, mais a multa. E além disso aí, vai ter também a pena correspondente ao grau da violência que foi desferida contra a vítima. Tá? Para que se configure essa opção efetiva. Bom, o inciso 2º do 197 diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Tá? Se considere parede, só se foque em paralisação. Então, abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou para participar de paralisação de atividade econômica. Tá? Então, no caso específico, tá, de se constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a abrir ou fechar o seu estabelecimento, o seu negócio de trabalho, tá,
ou fazer ele participar de paralisação de atividade econômica, configura crime, conforme o artigo 197, tá? 197, inciso 2º, e a pena nesse caso, inciso 2º, vai ser de detenção de 3 meses a 1 ano, mais a multa, além da pena correspondente à violência. A pena correspondente à violência, nesses casos 197, sempre vai estar presente, porque a configuração do crime passa pelo uso da violência ou grave ameaça. Tá? Portanto, se houver o uso da violência, automaticamente vai haver uma punição. Por óbvio, dependendo do grau da violência, a punição vai ser de acordo com a densidade da ação. Tá? Continuaremos no próximo bloco.